Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São Sebastião, que está tão ligado à história do nosso país, Brasil, e aos vários corpos de segurança, como o Exército e Polícia Militar. Nós sabemos que houve uma tentativa de os franceses implantarem no Brasil uma colônia francesa, onde hoje é o Rio de Janeiro. E na luta contra essa invasão francesa, na época em que nós tínhamos São José de Anchieta, participou dessa guerra, nessa luta apareceu São Sebastião na Baía da Guanabara, lutando do lado das tropas portuguesas católicas contra os invasores franceses que eram calvinistas, protestantes. Portanto, pedimos a São Sebastião, que protegeu o nosso país da invasão francesa protestante, que continue protegendo o nosso Brasil. Quem foi São Sebastião? Bom, por incrível que pareça, embora São Sebastião tenha protegido os brasileiros contra a invasão francesa, ele era francês. Ou seja, ele nasceu na colônia romana da Gália, em Narbona, na França, mas logo sendo já cristão, ele seguiu a carreira militar. E foi uma carreira tão prestigiosa, tão ascendente, tão grandiosa, que ele conseguiu entrar no corpo de elite, ou seja, na guarda de elite do imperador romano. E ali, fazendo parte da guarda pretoriana, ele exercia a sua caridade, o seu amor para com os cristãos. Por quê? Porque Diocleciano, que era o imperador da época, não havia ainda começado a sua grande perseguição. Diocleciano foi o imperador que fez a mais sangrenta perseguição de toda a história do Império Romano. Foram milhares e milhares de cristãos mortos, e Diocleciano não havia ainda começado essa grande perseguição, mas já tinha começado a expurgar, a limpar a sua corte e o exército da influência de cristãos. Ou seja, antes de começar a grande perseguição, Diocleciano começou a limpeza em casa, porque ele sabia que o cristianismo estava fazendo um grande sucesso também dentro do seu exército e dentro da corte imperial. E ele tinha lá esse seu guarda, esse seu soldado oficial, Sebastião, que era de sua inteira confiança. E São Sebastião, então, por isso, podia dar uma atenção para os prisioneiros cristãos. Ou seja, quando algum cristão nobre da corte do imperador, de classe senatorial, era aprisionado, São Sebastião então podia estar ali ao lado, dar atenção, fortalecê-los na fé, a tal ponto que foram aprisionados 2 irmãos importantes, e o pai desses 2 irmãos cristãos pediu ao imperador um prazo, que desse a ele 30 dias, que na prisão ele iria convencer os seus filhos a apostatarem da fé cristã e voltarem para a religião pagã romana. São Sebastião, sabendo disso, fortaleceu na fé os 2 irmãos, dizendo que seria para eles uma grande graça, uma grande glória morrerem ambos por amor a Jesus, testemunhando a sua fé
E no meio desse processo de fortalecimento da fé dos dois irmãos, né, nesse cabo de guerra em que o pai de um lado tentava convencê-los a apostatar e do outro lado São Sebastião confirmava os dois na fé, São Sebastião também, como um santo prodigioso, começou a causar a conversão de outras pessoas ao redor, de parentes que vinham visitar para tentar convencer, e todo mundo saía de lá depois convencido do contrário, tornaram-se todos cristãos, inclusive operando milagres. São Sebastião fez curas, etc. Então imaginemos esse soldado da guarda pretoriana, está ali exercendo a sua função de soldado, mas sem que o imperador soubesse, pregando o evangelho, convertendo as pessoas, de tal forma que o próprio pai dos dois condenados se converteu, mulher, amigos, ou seja, os próprios acusadores começaram a se converter. Diante de tantas conversões, é claro, não dá para esconder uma cidade construída em cima da montanha. E São Sebastião luminoso foi descoberto pelo imperador. E o imperador Diocleciano, então, enraivecido, enfurecido com essa atitude, chamou Sebastião e disse: eu confiei em ti e tu me traíste na minha própria casa. E mandou matar São Sebastião. Ele foi, como nós conhecemos a imagem de São Sebastião, ele foi atado a uma estaca, e então os próprios soldados que ele tinha comandado, desferiram flechadas contra ele, e eram tantas flechas que o atingiram, que o cronista narra dizendo que São Sebastião parecia um porco-espinho, um ouriço, ou seja, não se reconhecia mais o corpo, era um ouriço, só se viam as flechas. Mas milagrosamente São Sebastião não morreu assim. Ou seja, a gente tem a imagem de São Sebastião com as flechas, mas ele não morreu com aquelas flechas. Ele foi abandonado pelos soldados, pensando que estaria morto. No entanto, seu corpo foi encontrado por uma cristã que cuidou dele, e ele, restabelecido milagrosamente, porque é evidente que foi um milagre de Deus, seus amigos cristãos aconselharam Sebastião: fuja de Roma. Mas São Sebastião foi inspirado por Deus a fazer um último ato de suprema caridade, de querer converter o imperador. Ele pensava que se o imperador o visse restabelecido e curado, iria crer em Jesus. Diante do milagre de que Sebastião não morreu com aquelas flechadas, Sebastião pensava em converter aquele que o havia mandado matar. Aqui São Sebastião vive ao extremo, no fundo, a palavra de Jesus: amai vossos inimigos. Nós não podemos desejar coisa melhor para os nossos inimigos do que a conversão deles, desejar-lhes o céu, querer o céu para todos. E é importante nós lembrarmos disso, meus irmãos. O céu é uma realidade que, se nós, que estamos em estado de graça, que estamos com a misericórdia de Deus, destinados para o céu é uma riqueza, é um tesouro tão grande e tão especial, que se nós desejarmos que alguém perca o céu, somos nós quem perdemos. Se você desejar que uma pessoa vá para o inferno, é você quem perde o céu e vai para o inferno.
Nós precisamos desejar o céu para todos. Esse é o verdadeiro amor dos inimigos. Amai os vossos inimigos. Não interessa o que a pessoa fez contra você. Não interessa que injustiça ela fez. Vejam a grande injustiça do imperador Diocleciano. Carnífice de tantos cristãos. São Sebastião quis para ele o céu, quis para ele a conversão, quis para ele o que ele podia desejar de melhor. Não tem nada melhor que nós possamos desejar para uma pessoa: o céu. O céu. Então São Sebastião foi lá e se apresentou diante de Diocleciano, na esperança de que ele se convertesse, testemunhando a sua fé em Jesus Cristo, que ele estava lá vivo e salvo por Jesus, nosso Senhor. Miseravelmente o imperador, com uma crueldade típica de quem está possuído pelo demônio, não se converteu. Mandou flagelar São Sebastião. Nós que assistimos aquele filme da Paixão de Cristo, feito pelo Mel Gibson, sabemos o que é flagelar. Diocleciano mandou flagelar São Sebastião até a morte. E então, flagelado até a morte, dessa vez ele morreu, foi flagelado lá no Palatino mesmo. Em Roma tem é a cidade das 7 colinas, não é? Uma das colinas é o Palatino, onde começou a cidade de Roma mesmo, e é daí que vem a nossa palavra palácio, que lá era uma morada dos imperadores. Então lá no Palatino mesmo, perto do templo que foi erigido por Heliogábalo, São Sebastião foi flagelado e depois jogado ali perto num esgoto famoso, o mais antigo esgoto de Roma, maior, a chamada Cloaca Máxima. Foi jogado no esgoto o seu corpo e despejado pelo esgoto no rio Tibre. No lugar do martírio de São Sebastião, hoje em Roma existe a igreja de São Sebastião no Palatino, que é uma pequenina igreja, pouco conhecida, mas o seu corpo, o templo mais famoso de São Sebastião, está onde ele foi sepultado. O seu corpo foi reencontrado no Tibre e levado, colocado num cemitério na Via Ápia, e hoje nós temos a Basílica de São Sebastião fora dos muros, que é uma das basílicas, uma das 7 basílicas que se visitam em Roma. São Filipe Neri era muito devoto das catacumbas de São Sebastião, e foi lá nessa catacumba de São Sebastião que São Filipe Neri teve o seu Pentecostes, que ele recebeu o fogo do Espírito Santo. Bom, mas isso são detalhes que não vêm ao caso com relação à vida de São Sebastião. Coloquemos, no entanto, nossas vidas debaixo da proteção desse santo. São Sebastião, que amou os inimigos e desejou o céu para eles, quis e quer lá do céu ajudar o nosso país a cumprir a sua missão de fazer com que todos cheguem ao céu. Por isso precisamos lutar para que o Brasil permaneça católico, porque como é que a gente vai chegar ao céu sem os sacramentos? Os protestantes jogaram fora os sacramentos. São Sebastião, como católico, recebia os sacramentos. E nós precisamos receber os sacramentos, precisamos nos confessar, precisamos comungar, precisamos desejar que os membros da nossa família se convertam e venham aos sacramentos. Como que a gente vai entrar no céu sem o perdão dos pecados da confissão? Pode ser que entre por alguma graça especialíssima, mas não é o caminho ordinário. O caminho ordinário são os sacramentos. O caminho ordinário é pedirmos perdão.
Por isso, São Sebastião, num ato de suprema caridade, enfrentou o imperador para tentar, num ato heróico e extremo, trazê-lo para o céu. Façamos nós também isso com nossos familiares, nossos amigos e até mesmo com aqueles que não são tão amigos como fez São Sebastião. Peçamos o céu para todos, para que também nós possamos um dia ali entrar. Rezemos de forma especialíssima também pelo Exército, pelas polícias militares, todos os corpos auxiliares que são protegidos por São Sebastião como padroeiro. Também aqui na nossa arquidiocese, 2 paróquias são dedicadas a esse grande santo, São Sebastião, a paróquia de São Sebastião aqui na Várzea Grande e a paróquia de São Sebastião de Nobres. Rezemos por essas paróquias, pelos fiéis, por todos aqueles que se confiam à proteção do glorioso São Sebastião.